Estando composto o egrégio plenário, com a graça de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária, cumprimentando os eminentes pares do doutor procurador, nossos servidores, e submeto à aprovação a ata da sessão passada. Se não houver alguma manifestação, alguma alteração, declaro aprovado. Anuncio que será adiado já com data designada para o dia 15, terça-feira, é o processo 3 da pauta número 29, prestação de conta anual do Partido PR Mato Grosso, referente ao exercício 2008. O relator, Dr. Pedro Francisco da Silva, que desde a sessão passada já pediu adiamento com a data designada para o dia 15, que é amanhã. Também será adiado o 2 da pauta, processo 5.294, recurso eleitoral, representação, doação, recurso acima do limite, pessoa física, Aripuanã, recorrente Elvis Marques Coutinho e recorrido do Ministério Público. Esse é a pedido do relator, Dr. José Luiz Brazac, que também já marca data para ser julgado na sessão de amanhã. Para julgamento é o 1 da pauta, o processo. Esse também é o primeiro adiamento O valor precisa adiar com data certa, por conta da última regimento. Agora, a dúvida, se for, então tem que, já tem data para julgar? Sim, tem que julgar próximo, né? 24. Amanhã? Então também fica adiado para ser julgado no dia 24. Aliás, na sessão do dia 14. Dia 15. 15. É o processo 12.294, que encontra com vista com o doutor Samuel Franco Dália Júnior, a pedido do próprio. Então, para estrear nesta manhã, o 4 da pauta, o número 4.684, recurso eleitoral de representação de doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, de Aripuanã também, recorrente Sônia Helena Ramos e recorrido do Ministério Público. Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, relator, com a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Sônia Helena Ramos contra a decisão proferida pelo juízo da 11ª Zona Eleitoral, que julgou procedente representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral de primeira instância para condenar a recorrente ao pagamento de multa de R$ 10.650. A inicial narra que a representada contribuiu para a campanha de diversos candidatos a vereador, bem como ao então candidato e hoje prefeito de Aripuanã nas eleições de 2012 com recursos in natura, com a quantia total de R$ 4.500, cifra superior ao limite de 10% do rendimento bruto por ela auferido no ano de 2011. Segundo informações da declaração de imposto de renda referente ao ano calendário 2011, apresentada pela Secretaria da Receita Federal, a representada auferiu rendimentos brutos correspondentes a R$ 19.200. Em suas razões recursais, a representada sustentou preliminarmente a tempestividade do recurso, uma vez que, intimada em 27/11/2013, interpôs recurso no dia 13/2/2014. Apesar de extrapolado o prazo legal de 3 dias, aludiu à recorrente que a sentença não teria sido publicada. No mérito, a recorrente alegou que efetuou a retificação de sua declaração de imposto de renda, demonstrando assim que não ultrapassou o limite de doação em relação aos valores auferidos no ano de 2011. Por fim, solicitou o provimento de seu recurso. Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público requereu o não conhecimento do recurso, suscitando preliminar de intempestividade recursal e o seu desprovimento. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo acatamento da preliminar suscitada pelo recorrido e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão do juiz Acó.
ao relatório. Colhedor do parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Então a palavra, Vossa Excelência. Tem uma preliminar, né? O insigne representante do Ministério, voto preliminar, Ministério Público Eleitoral de primeira instância, suscitou o preliminar de intempestividade, argumentando que a representada tomou ciência da sentença no dia 27/11/2013, quando foi intimada, conforme certidão de folha 56, tendo o recurso sido interposto em 13 de fevereiro, ou seja, 73 dias após o vencimento do prazo. A resolução número 23367/2011, que dispõe sobre representações, reclamações e pedido de respostas, previsto na Lei 9.504, estabelece em seu artigo 31 prazo de 3 dias para a interposição do recurso contra a sentença proferida por juízo eleitoral, contados a partir da publicação nos seguintes termos. E aí eu trago aí o artigo 31, que trata dos 3 dias contados a partir da publicação, né? A senhora Sônia Helena Ramos foi intimada pessoalmente da sentença em 27/11 e, de fato, não há nos autos comprovação que a sentença tenha sido publicada. Apesar de a parte ter sido intimada pessoalmente, creio que esse fato não supre a ausência de publicação, diante da necessidade de conferirmos efetividade ao princípio da publicidade, erigido a um dos dogmas de nossa Constituição Federal. Ademais disso, a representada tinha advogado constituído nos autos, o que reforça a tese da necessidade da publicação. Logo, não obstante a parte tenha sido intimada pessoalmente, tenho que o melhor caminho a ser trilhado é considerar a intimação do advogado não realizada, já que, obviamente, caberia a este, e não à parte, a responsabilidade pela elaboração e protocolo do recurso em questão. Ademais disso, o artigo 258 do Código Eleitoral preceitua que, sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em 3 dias da publicação do ato, resolução ou despacho. Por outro lado, não há motivos para se declarar a nulidade dos atos processuais praticados em sequência, eis que o conhecimento do recurso, tornando possível a apreciação do seu mérito, sana a irregularidade em comento. Anteposto, em dissonância com o parecer do douto Procurador Eleitoral, rejeita a preliminar de intempestividade do recurso suscitado pelo Ministério Público para conhecer do recurso interposto. É como voto. Quanto ao preliminar, desembargadora Maria Helena. Senhor presidente, eu realmente fiquei a dúvida aqui com relação ao fato dela ter sido intimada pessoalmente. É bem verdade que não houve publicação, né? E nem... O advogado dela foi intimado? Não houve intimação. O próximo, inclusive, guarda uma certa relação com o caso. E aqui eu entendi o seguinte: houve a intimação pessoal dela e não houve publicação da sentença e nem intimação do advogado, né? E se você for pegar a expressão literal da lei e da resolução, diz que tem que ser a partir da publicação do ato. Já o inverso, eu vou expor inclusive no próximo voto, eu entendo de forma diferente. Por quê? Se tivesse ocorrido as duas formas, aí sim, entendeu? Houve a publicação e em determinado momento, em posterior, haveria a intimação pessoal. Nós teríamos que entender que valeria aquele último, porque não havia necessidade de ter duas formas de intimação se a lei só estabelece uma forma. Mas nesse caso, como não houve publicação do ato, apenas intimação pessoal, eu entendo que seria necessário conferir a quem teria o direito de recorrer, que seria o advogado. Teria que ter publicado o ato. Deixa eu fazer uma pergunta, talvez se me permite. Agora me surgiu a dúvida que se há advogado constituído nos autos, há a necessidade da intimação pessoal da sentença, nesse caso? Exatamente. Por isso mesmo que eu estou entendendo que o recurso é tempestivo, porque não houve intimação do advogado, de hipótese alguma. Porque na prática, até pergunta à secretaria, né? Se na prática... Não, doutor Blazak, aqui parece que o relator está entendendo. A questão é que, embora a parte tenha sido intimada pessoalmente, a decisão não fora publicada e nem o seu advogado foi intimado. Não, a minha dúvida é se há necessidade
de se fazer a intimação pessoal. Não há necessidade de fazer intimação pessoal. E aí, então, As partes são intimadas a pessoa de seus advogados. Exatamente pelo fato de não haver necessidade de intimação pessoal, somente da publicação do ato ou em secretaria ou através do veículo de comunicação adequado, é que eu entendo que nesse caso é só para analisar o mérito, né? Eu entendo que Senhor o recurso presidente, seria tempestivo. antes de proclamar meu voto, eu estou abrindo aqui, mas só para dar efetividade e celeridade, eu queria só que saber com que razões o Ministério Público opina pelo acatamento dessa preliminar. Diz que a recorrente foi pessoalmente intimada no dia 27/11, quarta-feira, e a partir daí, em 28/11, que foi o dia seguinte, teria iniciado o prazo, mas não fala do advogado não teve mesmo, né? Mas não fala da publicação, só fala da intimação pessoal dela. Então não entrou nessa discussão aí que os membros estão tendo agora. Eu vou acompanhar o doutor relator. Levou em conta só a intimação da parte pessoal, não entrou na questão da publicação ou da intimação do advogado. Doutor José Luiz Brasac? eu, a princípio, construo esse raciocínio, que uma vez constituído advogado nos autos, os atos processuais são publicados e de forma que se vincula os atos a este patrono, a não ser, salvo exceções quando o próprio juiz determina as intimações, ou até, vendo aqui na prática da Secretaria Judiciária, que há determinadas decisões que o próprio juiz não determina a publicação, né? Há algumas situações nesse sentido. Mas, uma vez constituído advogado nos autos, me parece que passa a ser este o ponto inicial de todos os procedimentos. Nada impedindo que se faça a publicação, a intimação da parte também. A bem da verdade, já que o doutor entrou por essa linha de raciocínio, houve a publicação, mas não teve o nome do advogado. Perfeito. Então o advogado, óbvio, não vai olhar a publicação teria. que não tem o nome dele. Então eu não tenho dúvida de acompanhar o nome do relator. Doutor Samuel? Eu também fico. A parte foi intimada pessoalmente, né? Poderia até ter comunicado ao advogado, mas como não foi determinado isso e a publicação nem saiu o nome do causídico, e as partes devem ser sempre intimadas, nesse caso, nas pessoas de seus advogados, eu também vou acompanhar o relator. Eu faço um acréscimo, se me permite, Samuel. Estamos em matéria de direito eleitoral que os prazos são exíguos, né? Exíguos. São 3 dias, então isso pode realmente ter um prejuízo. Enquanto que no processo civil normal tem 15 dias com apelação. Mas que é uma situação esquisita, Não é algo... Sui generis, né? Foi intimado pessoalmente e não comunicou ao advogado. Mas é o que o doutor disse, em 3 dias às vezes não consegue entrar em contato com o advogado. Não Né? consegue falar, o cara não está aí e tal. E outra coisa, se nós analisarmos onde o fato ocorreu e o formato que se existe hoje para incluir mulheres no processo eleitoral, a gente não pode ser uma pessoa simples, entendeu? Essa senhora não. Leigo, né? Pessoa leiga, você está entendendo? Considerar isso. Doutor Pedro Francisco? Foi, relator. Realmente o caso está sendo peculiar. Tanto que não encontra decisão jurisprudencial a respeito desse Fosse fato. num processo civil, não eleitoral, realmente haveria de ser considerada a intimação pessoal da parte, porque ela é a titular do direito material, Com foi certeza. intimada. Mas aqui realmente há essa particularidade de que, embora ela tenha sido intimada pessoalmente, mas houve uma irregularidade na publicação. E nesses casos, melhor seria realmente a publicação e a intimação do advogado e não da própria parte. E é curioso assim, que o juiz expediu a intimação pessoal, né? Nós conhecemos situações em que a própria parte vai ao cartório tomar-se conhecimento e lá ela é intimada, né?
Mas aqui não, o juízo expediu uma forma de intimação e não expediu a outra que seria realmente a mais adequada para o caso. Então, diante dessa particularidade toda que já foi levantada aqui, eu acompanho o eminente relator. Doutor Alberto, concorda? Então, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade. Mérito? Mérito, a representação proposta pelo Ministério Público Estadual teve como fundamento o artigo 23, inciso 1º, parágrafo 1º e 3º da Lei 9.504, que dispõe sobre as doações de pessoa física a candidato específico ou a partido público. A saber, aí tem lá a doação de pessoas, 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição e tal. A sentença condenou a recorrente ao pagamento de multa equivalente a 5 vezes o valor excedente de R$ 2.130, fixando um montante de R$ 10.650. A demandada doou R$ 4.050 em recursos in natura a inúmeros candidatos, quando poderia fazê-lo apenas com R$ 1.920, consoante os dados extraídos dos autos. A doação acima do limite restou comprovada pela declaração de imposto de renda referente ao ano calendário 2011, apresentada pela Secretaria da Receita Federal. A representação foi proposta em 5/6/2013 e a doadora foi notificada para se defender em 25/6/2013. Em sua defesa, a representada afirmou que efetuou declaração retificadora visando a adequação aos limites da legislação eleitoral. Ocorre que a retificadora foi apresentada no exato valor para justificar as doações realizadas às campanhas eleitorais. Para tanto, a representada alegou que, além dos 19.200 lançados na primeira declaração de ajuste anual, havia se esquecido de lançar recebimento de R$ 21.300 de pessoa física do exterior, sem que tenha havido a identificação da pessoa da qual ela teria recebido tal importância. Evidentemente, as declarações trazidas pela demandada, no que atine aos valores apresentados na retificadora, não merecem crédito, eis que evidenciada a tentativa de burla a esta justiça especializada, conforme destacado pelo insigne representante ministerial de primeiro grau, folha 40. A saber. E aí o Ministério Público diz que resta clara a intenção do recorrido em ludibriar a justiça eleitoral, evadindo-se da aplicação das sanções por doação irregular de recursos financeiros à campanha e prossegue, falando que se trata de uma tentativa de burla. Por outro lado, o doutor Procurador Regional Eleitoral, em seu parecer de folha 81/86, manifestou-se pelo provimento do recurso com fundamento em motivo diverso do alegado pela recorrente, razão pela qual peço licença para transcrever parte de seu parecer. Com efeito, tanto o autor da demanda quanto o magistrado sentenciante olvidaram que o parágrafo 7 do artigo 23 exclui do montante de doação para fins de incidência do limite legal as arrecadações de recursos estimáveis em valor inferior a R$ 50.000. Não se ignora que o referido dispositivo menciona apenas as doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis, silenciando acerca da prestação pelos serviços gratuitos. Contudo, não há motivo para dispensar tratamento diferenciado a esse tipo de doação, quando se sabe que, para fins de contabilização e controle de arrecadação e gasto de campanha, a legislação eleitoral equipara a cessão de serviços e de bens sob categoria dos recursos estimáveis em dinheiro. O artigo 23, parágrafo 7º, aí ele fala das doações, estimada em dinheiro, in natura, doação máxima de R$ 50.000. É certo que a doação de serviços não está prevista no dispositivo acima, entretanto, tecnicamente, não há motivos para excluí-la da exceção em comento, uma vez que, tal como a utilização de bens móveis ou imóveis, também estamos diante de doação estimável em dinheiro, conforme é possível se observar da tese contida no julgado abaixo transcrito. Sua parte em negrito, prestações de serviços de propaganda publicitária diretamente a candidato, doação estimável em dinheiro. A atuação do eleitor na campanha eleitoral, mediante prestação de serviços a candidato, deve ser considerada como estimável em dinheiro, já que se alinha ao conceito de atividade voluntária, pessoal e direta do eleitor em apoio à candidatura de sua preferência. É farta a jurisprudência na Justiça Eleitoral que estende o conceito de doação estimável em dinheiro para outras atividades, que não somente o empréstimo de bem imóvel e imóvel. E eu continuo aí, ele entende que as doações estimáveis de dinheiro relativas à doação de bens móveis e imóveis e a prestação de serviços realizados por pessoas físicas em campanhas eleitorais, com valor estimável em dinheiro inferior a R$ 50.000, são permitidas pela legislação eleitoral. E eu trago vários outros julgados no mesmo sentido e prossigo logo, em se tratando de recursos in natura, isto é, serviços estimáveis em dinheiro, prestados dentro do limite estabelecido pelo artigo 23, parágrafo 7º da Lei 9.504, já que a doação foi da ordem de R$ 4.050, não há se falar em irregularidade, devendo a sentença a qual ser reformada com a consequente exclusão da multa aplicada,
uma vez que não houve a configuração do excesso. Com essas considerações, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, dou provimento ao recurso para reformar a sentença singular e excluir a multa aplicada. É como voto. Com o voto da desembargadora Maria Helena. Estou de acordo com o relator. Doutor Zé Luiz Brazar. Estou em pleno acordo com o bem lançado voto do nobre relator. Doutor Samuel. Também com Doutor Pedro Francisco. Acompanhe-me nesse relator. Doutor Alberto Pampado. o relator. Então, proclamo em definitivo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade e, no mérito, também por unanimidade, deu provimento ao recurso, no termo do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. O 5 da pauta, recurso eleitoral, representação de doação, recurso acima do limite legal, recorrente Ministério Público e recorrido Eber Pereira Bastos. Também o doutor Lídio, o relator, com a palavra. Cuida-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral de primeira instância contra a decisão proferida pelo juízo da 43ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação por ele proposta, que objetivava a condenação do representado ao pagamento de multa por suposta infração ao disposto no inciso 1º dos parágrafos 1º e 3º ambos do artigo 23 da Lei 9.504. A inicial narra que o representado contribuiu para a campanha de Vanderlei Proenço Ribeiro, candidato a prefeito de Itanhangá, nas eleições de 2012, a quantia de R$2.000, assim como doou a quantia de R$2.000, assim como doou a quantia de R$12.000 para a campanha de Milton Geller, candidato a prefeito de Itapurá. Soma esta superior ao limite de 10% de seus rendimentos brutos, nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei 9.504. A peça inaugural traz ainda, a pedido do Ministério Público, a quebra de sigilo do recorrido para fins de aferição do provável valor extrapolado, para que, posteriormente, fosse possível se chegar ao valor real da multa a ser aplicada. O douto magistrado deferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal contido na petição inicial. Em sua defesa, apresentada às folhas tais, o recorrido sustentou que, como advogado, prestou serviço de assessoria jurídica aos candidatos supramencionados, restando comprovada tal alegação através de cópias de contratos firmados para a realização do serviço. Alegou ainda que o limite legal para a doação de bens e serviços é de R$50.000. Em suas razões recursais, o recorrente sustentou que Eber Pereira Bastos não oferiu rendimentos tributáveis no ano de 2011 e que a prestação de serviços a candidatos, como doação in natura, não é contemplada pela lei, não sendo possível, assim, a doação eleitoral de qualquer valor. Nas contrarrazões do recurso, o recorrido pugnou pelo não conhecimento do recurso para manter a decisão atacada, alegando que doações estimáveis em dinheiro podem ocorrer através de prestação de serviços gratuitos, cessão de bens móveis e imóveis, bem como do engajamento político, respeitando o limite legal anteriormente citado. O douto Procurador Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso, objetivando a mantença da sentença objurgada, uma vez que os valores doados representam recursos in natura estimáveis em dinheiro. É o relatório. Escolha do outro parecer. Mantenha o parecer. Mantido. Ah, tá. Mantido o parecer? Mantido. Mantido. O recurso é tempestivo e preenche as demais condições objetivas de admissibilidade. Como já fiz constar no relatório deste voto, cuide de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral de primeira instância, objetivando modificar a sentença que julgou improcedente representação eleitoral ajuizada contra Eber Pereira Bastos por suposta prática de doação acima do limite legal. Quero esclarecer que o parecer não foi pelo desprovimento do recurso, né? O recurso é do Ministério Público, né? Aí foi pelo desprovimento para manter a sentença. Isso. É porque eu equivocadamente fiz contar de forma diferente no relatório. Extrai da Lei 9.504, seu artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1º, que as doações e contribuições de pessoas físicas para as campanhas eleitorais são limitadas a 10% dos seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, conforme se vê abaixo. E trago aí o artigo 23. E o artigo 23 traz uma exceção ao limite, previsto no inciso 1º do artigo em destaque, dispondo que a este limite não é aplicado quando se tratar de doações estimáveis de dinheiro, no que se refere à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, observada a doação máxima de R$50.000, conforme se observa da redação abaixo, e trago aí a redação do artigo. É fato que a doação de serviços não está prevista no dispositivo acima, todavia, tecnicamente, não assiste razão para excluir da exceção em questão, uma vez que tal
como utilização de bens imóveis e imóveis, também estamos mais uma vez diante de doação estimável em dinheiro, como é possível observar da linha seguida pelos julgados abaixo. Trata-se daí de caso semelhante, né? Eu vou então poupá-los da leitura das decisões jurisprudenciais anexas aqui ao voto. Logo, em se tratando de recursos in natura, isto é, serviços estimáveis em dinheiro prestados dentro do limite estabelecido pelo artigo 23 da Lei 9.504, já que a doação foi da ordem de R$14.000, não há de se falar em irregularidade, devendo a sentença ACO ser reformada com a consequente exclusão da multa aplicada, uma vez que não houve configuração de excesso. Com essas considerações, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria, dou provimento ao recurso para reformar a sentença singular e excluir a multa aplicada. É isso? Que foi o parecer? Não me recordo do parecer. Pelo parecer aqui, eu não posso afirmar esse meu processo, mas pelo parecer parece que a sentença já havia dito que... Ah, entendi. Então não é em harmonia não com a... Certo? Advogado Maria Helena. De acordo com o relator. Doutor José Luiz Brazar. De acordo? Doutor Samuel. Relator. Doutor Pedro Francisco. De acordo. Doutor Alberto Pampato. Então, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso. Nós temos voto do outro relator em dissonância com o parecer. É o 6 da pauta, o processo 7.575, recurso eleitoral, pressão de conta do partido político de exercício financeiro 2011, recorrente Partido da República, PR, e recorrido Ministério Público Eleitoral. Doutor Lídio Modesto, relator, com a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido da República de Sorriso contra a decisão do juízo da 43ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas prestadas pelo diretório do partido em referência relativas ao exercício de 2011. O relatório preliminar para a expedição de diligências informou a existência de irregularidades nas informações prestadas, solicitou diligências, embora o representante do partido tenha se mantido inerte após a intimação. O juiz singular julgou as contas como desaprovadas, em virtude de sua apresentação sem qualquer movimentação financeira e ainda em razão da ausência de vários documentos exigidos pela resolução número 21.841 do TSE, a exemplo dos extratos bancários do exercício de 2011, já que os extratos apresentados são parciais e referem-se ao exercício de 2012. Em suas razões, o diretório sustentou que as contas apresentadas apresentaram meras irregularidades, totalmente sanáveis, e que o juiz monocrático não respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao aplicar a ele a penalidade de não recebimento dos recursos do fundo partidário pelo período de 1 ano. Nas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral de primeira instância requereu não conhecimento do recurso, citando preliminar de intempestividade recursal e o seu desprovimento. A douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade. No mérito, opinou pelo seu provimento parcial. Deixa eu liberar os votos aqui, né? Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público de primeira instância requeriu não conhecimento. Bom, a douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade. No mérito, opinou pelo seu provimento parcial para que a sentença seja reformada e o repasse das cotas do fundo partidário seja suspenso apenas por 6 meses. É o relatório. Escolha o parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Temos a preliminar, né, de intempestividade. Consoante fiz constar do relatório, o insigne representante do Ministério Público requereu o não conhecimento do recurso, suscitando preliminar de intempestividade. As folhas 54/56, a cópia do Diário de Justiça Eletrônica desta Justiça, demonstrando que a sentença foi publicada em 10 de fevereiro de 2014, dando ciência ao recorrente para interpor recurso no prazo de 3 dias. Todavia, somente em 20 de fevereiro o recurso foi aviado, a 10 dias após o decurso do prazo legal. De outro giro, é imperioso registrar que a folha 68, a certidão demonstrando a intimação pessoal do senhor Jair Frasson, representante do diretório em comento, em 17 de fevereiro. Desse modo, se entendermos que o prazo recursal teve o seu desacordo, o seu início, portanto, com a publicação da sentença, o recurso será intempestivo, já que seu dias adquém seria 13/2. Por outro lado, se entendermos que o prazo recursal teve seu dias acordo com a intimação pessoal do dirigente partidário, o recurso será tempestivo
já que se diz adquém seria 20 de fevereiro. Não obstante ter havido a publicação da sentença em data anterior, dia 10 de fevereiro, creio que o prazo recursal teve seu desacordo com a intimação pessoal do dirigente partidário. Eis que esta foi a última intimação realizada no dia 17 de fevereiro. Com esse entendimento, estamos privilegiando os princípios da ampla defesa e do contraditório. Ademais, foi essa justiça que deu aso a essa situação ao intimar o representante partidário muitos dias após a publicação da sentença via Diário da Justiça. Nesse sentido, é o julgado abaixo. Eu trago aqui o julgado que eu vou lê-lo. Recurso especial, prestação de contas, decisão, publicidade. Tendo o juízo de primeira instância determinado a publicação da sentença em cartório e que fossem intimadas as partes, o prazo recursal somente começa a fluir a partir da cientificação dessas pela imprensa oficial ou mediante mandado. Recurso especial conhecido provido para afastar a intempestividade do apelo e determinar remessa à corte de origem. Antes exposto, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso suscitado pelo Ministério Público Eleitoral para conhecer do recurso interposto. É como voto. Esse caso aqui é diferente daquele primeiro. Nesse caso, a Justiça Eleitoral criou uma situação sui generis também. Ao invés de somente ter a publicação da sentença, ela, em um segundo momento posterior, intimou o dirigente partidário. Se ela criou essa segunda forma de publicação da decisão, eu penso que daí, nesse caso concreto, nós temos que utilizar da segunda, diferente daquele caso anterior. Porque naquele caso anterior, houve somente uma forma irregular de publicação do ato, via intimação pessoal, quando ao correto seria a intimação pela Diário da Justiça. Nesse caso concreto, ele oportunizou, devolveu para ele, penso eu, o direito de recorrer da sentença. E temos essa decisão nesse sentido aqui. Então, em razão do princípio do contraditório e da ampla defesa, eu penso que, uma vez que a Justiça criou essa situação sui generis, devemos ter o recurso como tempestivo. Desembargador Maria Helena, conta preliminar. Eu vou apenas perguntar ao nobre relator. Nesse caso, o que diferencia daquele primeiro é que aqui foi intimado pessoalmente a parte e o partido, é isso? Exato. O que aconteceu foi o seguinte. Houve a publicação regular da sentença e a parte não recorreu. A parte perdeu o prazo. Né? Houve publicação regular. Depois de transcorrido o prazo, a Justiça Eleitoral manda intimar pessoalmente o dirigente partidário lá, dizendo que ele tem que recorrer se quiser. Com o relator. Doutor José Luiz Brazac. Doutor Samuel. Doutor Pedro Francisco. De acordo. Doutor Alberto Campado. Então, preliminar rejeitada, unanimidade. Ele vai recorrer de novo. Mérito. Analisando o mérito, verifica-se na prestação de contas a ausência dos requisitos necessários para a sua aprovação. O artigo 34 da Lei 9.900 Aí é o caso se do artigo 34 da lei. Por outro lado, extrai-se do artigo 14, inciso 1, resolução número 21.841, a obrigatoriedade de apresentação da relação das contas bancárias. Aliás, de contas bancárias abertas e dos extratos bancários consolidados e definitivos, a saber, a prestação de contas anual composta pelas seguintes espécies de documentos: relação das contas bancárias abertas, conciliação bancária, extratos bancários, são os requisitos. Livros diários e razão. Desse modo, ante a obrigatoriedade imposta pela Lei 9.096, é impossível justificar a não abertura das contas correntes devido à inexistência de movimentação financeira por conta da ausência de repasses do fundo partidário ou de qualquer outra origem. A finalidade da abertura de contas correntes, uma para as cotas do fundo partidário e outra para os demais recursos, é demonstrar a lisura das contas, a origem das doações recebidas, bem como comprovar efetivamente a inexistência de movimentações financeiras, permitindo, assim, que a Justiça Eleitoral analise, através dos extratos definitivos e obrigatórios, a situação das finanças do partido. A ausência de abertura de conta bancária, como no caso dos autos, constitui irregularidade insanável, conforme o entendimento jurisprudencial. Só a parte sublinhada, a ausência de abertura de conta bancária exclusiva para a movimentação dos recursos do fundo partidário. Prestação de contas desaprovada, suspensão pelo prazo de 12 meses do repasse das cotas do fundo partidário. Artigo tal.
Ademais disso, o partido em referência apresentou sua prestação de contas zerada, não tendo havido o lançamento, nem mesmo de recursos estimáveis em dinheiro. Verificada a ausência de receitas e despesas no balanço contábil, é de se indagar quem arcou com os gastos de manutenção do diretório partidário no ano de 2011, tais como locação ou cessão de imóvel, energia, saneamento, telefonia, dentre outros gastos ordinários, sendo impossível crer que, no exercício de 2011, os membros do partido não se encontraram, ao menos uma vez, para deliberar sobre os interesses da agremiação, principalmente sobre as eleições de 2012. Não houve nem mesmo o lançamento das receitas e despesas relacionadas à assessoria jurídica prestada pelos advogados Christian Barrichello e Giovanni Moisés Marques dos Santos, nem a assessoria contábil prestada por Delta Contabilidade, já que a presente prestação de contas encontra-se assinada por profissional dessa pessoa jurídica. Desse modo, obviamente, a prestação de contas apresentada não condiz com a realidade do exercício financeiro, tendo em vista os preparativos para a eleição de 2012 e a necessidade de realização de despesas. Imperioso reconhecer que as falhas detectadas comprometeram a regularidade das contas. Por outro lado, para casos semelhantes, esse tribunal tem determinado a suspensão das contas do fundo partidário pelo período de 4 meses, razão pela qual assiste razão ao partido recorrente no que se refere à necessidade de redução do período de 1 ano, aplicado pelo juiz Acó, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Diante de tais considerações, em parcial consonância com o parecer do douto Procurador Regional Eleitoral, dou parcial provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas em questão, mas reduz o período de suspensão das cotas do fundo partidário para o período de 4 meses, nos termos do artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.096, combinado com os artigos 28 e 29, ambos da Resolução 21.841 do TSE. É como voto. Voto do desembargador Maria Helena. Dr. Zé Luiz Brazac. Relator. Dr. Samuel. Dr. Pedro Francisco. Acompanho o relator. Dr. Alberto. De acordo. Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade, no mérito também por unanimidade, e deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 7 da pauta, o 4.081, recurso eleitoral, representação de doação de recursos acima do limite legal, recorrente Ministério Público e recorrido sigiloso. Dr. Zé Luiz Brazac é o relator. Inclusive, é interessante a gente atentar que nesses processos de doação acima de recursos estão sob sigilo, a gente tem que quebrar o sigilo aqui, né? No caso, revogar, né? Melhor dizendo. Cuida-se de recurso eleitoral manejado pelo Ministério Público de Piso contra a sentença proferida pela 43ª Zona Eleitoral que julgou improcedente o pedido contido na representação por entender que a doação estimável em dinheiro está enquadrada na exceção prevista no artigo 25 primeiro da Resolução do TSE 23376. Aqui são fatos idênticos ao processo que julgamos da relatoria do doutor Lídio, recente, da doação estimável em cima de serviços prestados. Então, né, a parte recorrida, ela rebate o recurso no sentido de que esse valor como doação deve ser interpretado como estimado em dinheiro para uma questão. Então, o Ministério Público aqui da segunda instância opinou pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença, no sentido que foi pela improcedência da representação, é o relator. Colhedor do parecer? Eu mantenho o parecer, só gostaria de ressaltar que o Dr. Lide fez uma observação muito pertinente no processo anterior, que os partidos não podem esquecer de, depois da prestação de contas, trazer também essas doações de serviço advocatício. Perfeito. Né? Por mais que sejam apenas estimáveis, mas mantenho o parecer. No mérito, senhor presidente, os requisitos de recorribilidade merecem dar o conhecimento ao presente recurso, revoga-se o segredo de justiça para o presente processo e, no mérito, cabível o seu regular desprovimento, mantendo a sentença
da primeira instância intacta, que julgou improcedente o pedido na representação, por entender que a doação estimável de dinheiro está enquadrada na exceção. Em sintonia com o parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento. Com o voto, doutor Samuel. Doutor Pedro Francisco. Acompanho. Doutor Alberto Pampado. De acordo. Doutor Lídio Modesto. Acompanho também o relator. Embaixadora Maria Helena. Eu também acompanho, só uma curiosidade aqui, parece-me que o lucro oferido de 85.955 e o poder que poderia doar apenas 8.595. Dá-se a impressão de que pode ter sido até um erro de digitação, né? Porque os números são absolutamente os mesmos. Mas eu acompanho o doutor relator. Então, o Tribunal, a unanimidade, negou provimento ao recurso, nós temos o voto do doutor relator em consonância com o parecer. É que o limite invocado seria 8.595, que seria os 10%, mas na verdade o que está em discussão é 10 mil. O 8 da pauta, o processo 10.278, recurso eleitoral, representação de conduta vedada a agente público, recorrente Arlindo Márcio de Moraes, Cibele da Silva Gaíva Eubank, recorrido coligação todo junto por Poconé, e o Ministério Público, José Luiz Brasaco, relator. Cuida-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença proferida pelo juiz da 27ª Zona Eleitoral, que julgou procedente o pedido contido na vestibular e os condenou ao pagamento da multa no valor de 5.000 FIRs a ser paga de forma solidária pelos recorrentes em virtude do descumprimento do artigo 73.6, a linha B da Lei 9.504, e aos partidos políticos contidos na aludida coligação, bem como a perda de recursos do fundo partidário. Narra inicial que o recorrido recebeu denúncia anônima sobre irregularidade em veiculação de propaganda institucional no sítio da Prefeitura Municipal de Poconé, e que a situação deveria ser averiguada pelo Parquet de Piso ao analisar os termos da denúncia, e constatou que havia uma matéria com o seguinte título: Prefeitura de Poconé entregou nesta quinta, 9 de agosto, a 10ª reforma de escolas municipais na zona rural. E completo que o que agrava a notícia da questão de reforma em período vedado de propaganda institucional é que abaixo dessa notícia no site da prefeitura haviam comentários de eleitores, provavelmente, ou de cidadãos da cidade, em que incentivava a continuidade daquela administração porque viriam mais benefícios. Acredito que essa administração, a comunidade vai melhorar, etc. e tal. Então, dessa forma, o doutor magistrado da primeira instância entendeu configurada a conduta vedada do artigo 73. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento recursal, mantendo de forma integral a sentença da primeira instância. É o relatório. Qual é o parecer? Parecer. Mantido. Examinando os autos, eu constato que, de fato, foi divulgada a propaganda institucional dentro do período vedado, com agravante de comentários que poderiam induzir a pedido de voto. Então, com essas considerações, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego o provimento para manter a sentença de primeira instância que condenou ao pagamento da multa mínima no valor de 5.000 FIRs aos recorrentes. É como voto. Com o voto do doutor Samuel. Acompanho o relator. Voto do doutor Pedro Francisco. Eu acompanho o eminente relator, fazendo apenas uma ressalva assim, de que eu não vejo que a gravidade em si é a propaganda institucional e não os comentários, porque esses comentários, a parte que responsável pela divulgação não tem controle sobre os comentários das pessoas, né? Então, realmente... Ele pode fazer esse controle, né? O site da prefeitura, ele pode botar um mediador. Um mediador para selecionar os comentários. Selecionar os comentários. Entendi. Acompanho o eminente relator.
Doutor Alberto Pampado. Doutor Lídio Modesto. Desembargadora Maria Helena. Então, o Tribunal de Unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer. Se encerrada a pauta judiciária, eminentes pares, temos aqui os dois da pauta complementar, que é por mim relatado, é o 9 da pauta, é o processo administrativo 4.856, que é requerente à Coordenadoria de Assistência Médica e Social do TRE. Neste caso, a proposta da Secretaria de Assistência Médica, da Coordenadoria, vinculada à Secretaria de Gestão, ela apresentou a apreciação deste tribunal, foi processada quanto à condição da saúde dos membros, dos servidores e membros envolvidos, que devem contar com boa condição físicas e mentais para o exercício de suas atividades devido e consequência concorrer ao alcance dos resultados desejados na estratégia organizacional desta Justiça Especializada. Constou do projeto apresentado pela Câmara realização de exames periódicos de avaliação de medicina de trabalho, que integra a ação de promoção da saúde deste tribunal. Na justificativa da proposição, a Coordenadoria de Assistência Médica informou que o resultado de avaliações periódicas 2012, em queixa de servidores, apontou a existência de 3 áreas a serem trabalhadas por aquela unidade de saúde: a metabólica, psicossomática e ortopédica. As 2 primeiras estão sendo tratadas em procedimentos apartados, enquanto a terceira alcança nível secundário de promoção preventiva e curativa à saúde, englobando técnicas fisioterápicas como Pilates e RPG. O tratamento preventivo e curativo de patologias na área ortopédica utiliza-se dessa técnica fisioterápicas para impedir a evolução de doenças já existentes. E aí, no levantamento que foi feito pela CAMES, e eu, na portaria, na minuta da resolução, que eu determinei fosse encaminhado, que no ano de 2012 foram detectadas 22 queixas ortopédicas em 2012, 75 já em 2013. Ainda casos de afastamento, motivos e patologia osteomusculares associados à má postura e ao sedentarismo. Então, em razão desse fato e o crescimento dessa patologia, é que a CAME propôs o resultado em que recebeu das unidades técnicas e assessoria jurídica e também da Coordenadoria de Controle Interno a aprovação da minuta da resolução. Foram também juntadas informações orçamentárias indicando a existência do montante necessário para cobrir as despesas dentro do exercício 2014, programa de reembolso de assistência fisioterápica. A diretoria-geral, por seu turno, endossou integralmente a proposição e a manifestação das unidades, ponderando pela apreciação plenária para a aprovação do novel normativo no âmbito deste tribunal e posterior assinatura presidencial da portaria que fixa o limite máximo das sessões mensais e do percentual de custeio parcial do TRE de acordo com a faixa de remuneração do beneficiário. Então, também já foi feito o levantamento quanto o número de sessões que caberá a cada servidor mesmo que tiver que fazer a utilização desse procedimento, seria em torno de 8, e o montante em que o tribunal iria contribuir. A outra parte ficaria a cargo do servidor. Então, é de coparticipação esse tratamento. Se precisar de algum esclarecimento, eu submeto aos eminentes pares, indago desembargadora Maria Helena, Dr. José Luiz Blazac, Dr. Samuel Franco Alia Júnior, Dr. Pedro Francisco,
Estou de acordo, senhor presidente, só recomendando que se faça uma atualização de datas. Acho que essa portaria está com data, essa resolução de 2014, até a relação dos membros está incorreta, né? É que aqui Só, foi do levantamento. Que vai tirar aqui o doutor Sebastião, né? Que vai. E o doutor Lídio aqui acrescentou. Na verdade, o meu nome não consta, está constando o doutor Rodrigo aqui. Mas estou de acordo. Essa resolução é o quê mesmo? Essa é da CAMES, da postura. Tem que retificar. É aqui na hora do. Então, o tribunal, por maioria, aprovou o termo das resoluções com as adequações a ser feita e observações do eminente membro, doutor Pedro Francisco. Aliás, eu até esqueci, doutor Alberto Pompado, doutor Lídio Modesto. Então, completado assim, fica proclamado esse resultado. O segundo é do processo administrativo, regulamentação da denúncia móvel via celular e web, denominado Pardal, processo aquele que estivemos discutindo, e a resolução que foi encaminhada, que diz o seguinte: dispõe sobre a implantação do sistema móvel de denúncia de irregularidades eleitorais, denominado Pardal, no âmbito deste Tribunal Regional Eleitoral. Aí, feitas as considerações, quanto às questões que foram debatidas e acrescentadas, resolve implementar no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso sistema móvel de denúncias de irregularidade eleitoral denominado Pardal. O aplicativo Pardal, uso gratuito pelo cidadão, destina-se ao envio de denúncias de práticas indevidas e ou ilegais no âmbito eleitoral, permitindo o envio de texto e imagem com informação que auxilia a Justiça Eleitoral na fiscalização e regularidade das campanhas eleitorais. O sistema Pardal será disponibilizado no sítio de internet do TRE e como aplicativo para dispositivos móveis de celular tipo smartphone, estes em seus respectivas lojas virtuais de aplicativo. Compete à Ouvidoria Eleitoral do Estado de Mato Grosso, nas eleições de 2014, a administração das denúncias de irregularidade, onde, após recebimento, fará encaminhamento das notícias dirigidas às unidades e juízes competentes com vista à realização, quando cabíveis, de diligências e apuração da responsabilidade devida. Compete à ouvidoria ainda identificar as causas e buscar soluções que viabilizem o aprimoramento do sistema Pardal a partir de suas reclamações, informações e sugestões recebidas dos cidadãos. Compete à Secretaria de Tecnologia da Informação, Desenvolvimento do Suporte Técnico, esse aí já foi apresentado, né? Bem como disponibilizar eletronicamente manual guia de orientação ao usuário. Para serem recebidos na ouvidoria, as manifestações dos cidadãos usuários deverão ter preferencialmente a autoria identificada. Admitir-se-á excepcionalmente o sigilo dos dados pessoais do denunciante, sendo que as manifestações anônimas somente poderão ser admitidas quando dotada de razoabilidade mínima e estiver acompanhado de informações ou documentos que apresentem verossímeis. O ouvidor eleitoral, diante da possibilidade de falsidade da imputação noticiada e de ofensas à honra, à dignidade de candidatos ou de terceiros, próprios de sentimentos violadores da ordem e da paz, poderá adotar providência e determinada medida junto ao órgão da polícia e do próprio Ministério Público tendentes a identificar e responsabilizar o autor de tais indesejáveis manifestações. O procedimento, a sistemática e
o respectivo fluxo de funcionamento das denúncias previsto nesta resolução poderão ser definidos através de normativos internos próprios do ouvidor, respeitadas as normas gerais da ouvidoria eleitoral estatuída pela resolução 532 de 2014. Os casos omissos serão resolvidos pelo Tribunal Pleno. Esta resolução entrará em vigor na data da sua assinatura. Sala das sessões, né, que está previsto para o lançamento e assinatura amanhã. Se todos estiverem de acordo ou tiver alguma manifestação a mais para implementar esta resolução, até amanhã teremos tempo de fazer a adaptação. Todos de acordo? Então, aprovada a unanimidade, os termos da resolução. Então, assim encerrado, e também, eminentes pares, o nosso servidor, diante de um processo hercúleo, que é da digitalização de todas as decisões deste colegiado, o nosso distinto servidor Nilson fez um brilhante trabalho que aí eu até fiz questão de trazer ao conhecimento dos senhores, que ele fará uma exposição que é breve do que foi catalogado e a documentação, de toda a documentação e como deverá ser utilizado e o benefício que trará tanto para o tribunal, todo o TRE, o Tribunal Pleno, e também as partes e advogado. Dr. Nilson, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, senhor procurador, demais membros. Primeiro eu queria agradecer ao desembargador Juvenal e à desembargadora Maria Helena, que emprestaram todo o seu apoio político e não mediram esforço para que esse projeto pudesse ser realizado. Queria agradecer também ao Dr. Blazak, que assim que adentrou esse pleno, por ter sido militante do direito eleitoral durante muitos anos, ainda é militante eleitoral, mas como advogado eleitoralista, ele cobrou da gente que a gente fornecesse informações para os advogados de forma mais clara, mais rápida, mais precisa. Agradecer também Mauro e o Breno, né, que na diretoria-geral e na Secretaria Judiciária não mediram esforço para nos ajudar nessa difícil tarefa. A equipe da CJD, da Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação, Marcela, o Geraldo Gesoni, a Ivanete Leônidas, Benjamin Ojeda, a Lenner Galinari, a Júlia Vini, estagiários que nos ajudaram, a Érica Souza, que é nossa estagiária, a Anne, estagiária da CRIP, o Hudson, que é estagiário da KPJ, que já não está mais, está na Justiça Federal agora, ele como estagiário, a equipe da Coordenadoria de Soluções Corporativas da STI, o Gustavo, o Ricardo e o Hugo Pinho, que nos ajudaram de forma brilhante nesse processo, e a empresa Doc Center contratada, na pessoa do José Henrique, Tássia, Evelyn e Laira, que nos ajudaram muito, né? Pode trocar, por favor? O primeiro serviço aqui é o inteiro teor de decisões. Então, esse é o serviço que a gente concluiu agora, que o presidente acompanhou e digitalizou o último documento desse processo. Nós digitalizamos todas as decisões plenárias, incluindo acordos e resoluções, desde 1945 até 2014. Só para relembrar, o tribunal foi fundado em 32, foi extinto em 37 com o Estado Novo Getúlio Vargas e foi reaberto em 45 após a Era Vargas. Então, nós só temos o acervo nosso de 45 em diante. O acervo de 32 e 37 está com arquivo público, então nós não conseguimos digitalizar nesse momento. Ao todo, são 28.547 documentos e ainda faltam digitalizar os documentos de 32 e 37 que estão no arquivo público. A gente, nas próximas semanas, vai propor para a administração do tribunal a formalização do termo de cooperação com o arquivo público para poder ter acesso a esses documentos e digitalizar esses documentos que têm caráter histórico, não mais jurisprudencial, porque a legislação mudou muito no período, né? No período eleitoral, é importante dizer que esses documentos vão estar disponíveis para o público externo no mesmo dia da sessão plenária, porque no período eleitoral a maior parte das decisões são publicadas em sessão, então a gente tem o acordo já assinado no mesmo dia, e no período da tarde, a sessão acaba pela manhã, no período da tarde a gente vai disponibilizar na internet para que o advogado, que o juiz, os promotores possam ter acesso a esses documentos, né? Próxima tela, por favor. Só para ter um comparativo aqui, eu coloquei o número de documentos disponíveis para consulta na internet em cada um dos sites dos tribunais eleitorais, né?
o TSE, que tem o maior número de decisões, tem 65 mil documentos, e o TRE Mato Grosso, entre os tribunais regionais eleitorais, é o que tem o maior acervo, com 28.547 documentos, maior que estados grandes como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que tem com certeza mais decisões proferidas que a gente. Entretanto, nós temos mais decisões disponíveis na internet, todas, na verdade, né? De 45 em diante. Próxima tela, por favor. Outro serviço que a gente oferece é a pesquisa de jurisprudência. Nós temos hoje 13.830 documentos disponíveis. A diferença do inteiro teor para a pesquisa de jurisprudência é que o inteiro teor tem todas as decisões. E a pesquisa de jurisprudência, a gente seleciona aquelas que têm mais relevância para colocar aqui. A tendência, na verdade, é que esse número diminua. A gente deve expurgar muitas decisões repetitivas, em especial de alguns assuntos que são muito recorrentes aqui, como, por exemplo, prestação de contas. Hoje, se um candidato pesquisa prestação de contas, vem lá 2.000 jurisprudências, e para ele é muito difícil selecionar dentro daquilo. Então, a gente vai filtrar para facilitar para os advogados, e o Ministério Público e juízes, né? Então, esse é um trabalho que a gente ainda vai fazer durante o ano. Próxima tela, por favor. Um outro assunto é a quantidade de documentos disponíveis de jurisprudência, ou seja, lembrando que quando você acha uma jurisprudência, se você clicar no inteiro teor, você vai ter acesso ao documento, porque nós temos 100% dos documentos digitalizados. Se pegar a realidade de São Paulo, por exemplo, tem 28 mil documentos em jurisprudência, mas só tem 1.000 e poucos digitalizados, se você achar uma jurisprudência e quiser ver o inteiro teor, não vai ter acesso, porque ele não está digitalizado. Diferente da nossa situação, que esses 13 mil, todos os 13 mil estão digitalizados, né? Nós temos até mais do que isso digitalizados. Próxima tela, por favor. Uma outra questão de jurisprudência, nós temos a jurisprudência temática, a gente tem separados por assuntos, agrupados por assuntos, por temas, para facilitar essa pesquisa. Esse é um serviço que a gente tem disponível, somente 2 tribunais eleitorais, 2 tribunais regionais e o TSE tem disponíveis, nós, Sergipe e o TSE. Entretanto, o nosso serviço está muito aquém do que a gente acha que deveria ser. Então, a gente vai ser totalmente reformulado durante o ano. A gente espera até o final do ano ter isso completado. Próxima tela, por favor. Ata de sessão plenária. As atas produzidas ao final de cada sessão plenária, elas já estão digitalizadas desde 1932 até o período atual, num total de 8.798 documentos digitalizados e disponíveis para consulta na internet. Lembrando que a maioria deles tem caráter histórico, né, para que a gente possa ver. A sessão plenária acontece numa terça, por exemplo, na quinta-feira é assinada a sessão, e na própria quinta-feira a gente coloca disponível na internet essa ata para consulta para qualquer pessoa que tenha interesse. Vale ressaltar que nós não temos as atas somente do período de julho de 1933 a março de 37, que são dois livros atas que eu já achei eles, estão lá no arquivo público. Quando a gente formalizar esse termo de cooperação, nós vamos ter acesso a esses documentos para poder digitalizar, e aí vamos completar o nosso acervo. Somente, próxima tela, por favor. Somente hoje, só 2 tribunais, o TSE e o TRE Mato Grosso, têm a integralidade das suas atas disponíveis na internet. Alguns outros tribunais têm acesso a atas, mas do TRE da Bahia em diante, está com um interrogaçãozinho lá, porque eu não consigo ver qual é a quantidade, porque eles não utilizam o sistema do TSE, então não dá para saber. Entretanto, o TRE que mais tem atas depois da gente, tem atas de 2007 para cá. Tá? O TRE Mato Grosso tem atas desde 1932 para cá. Então, a gente, além de resgatar a questão jurisprudencial, está resgatando a questão histórica, né, de tudo que acontece na sessão plenária. Próxima sessão. Próximo, por favor. Em relação à distribuição de processos, foi implementado um serviço novo no TRE. Todas as distribuições de processos ocorridas de agosto de 2012 até os dias atuais estão disponíveis para consulta, ou seja, cada processo que hoje é protocolizado no TRE, assim que ele é distribuído, em tempo real ele é disponível na internet para saber para qual relator foi esse processo, de forma bem transparente, né, atendendo não só a legislação específica do assunto, mas também a lei de acesso à informação, né. Essa informação vai continuar disponível na internet, a ideia nossa é só manter esse serviço funcionando, que é brilhante. Tá? Em relação ao áudio de julgamento, próxima tela, por favor. Nós temos 2 situações. Desde o ano de 2009 até 2014, nós temos o áudio bruto das sessões disponível na internet para consulta. Recentemente, no final do ano passado, a gente disponibilizou o áudio de cada julgamento vinculado ao processo específico, né? Então, nós temos, nesse caso, do áudio específico do julgamento, desde o momento que o presidente anuncia o julgamento até o momento que ele anuncia o resultado do julgamento, a gente faz um recorte desse áudio e vincula esse recorte ao processo específico. Esse áudio ele vai ser colocado disponível na internet, vinculado ao processo, em até 2 horas após o final da sessão. A empresa que faz a gravação nos passa um CD e a gente faz uma indexação vinculando essas informações. Então, mesmo antes de publicar o acórdão,
as partes já têm acesso ao resultado dela por meio do áudio, sem precisar ficar vendo o áudio inteiro de toda a sessão. Ele vai direto no processo que lhe interessa. Isso facilita muito o serviço, né? Próxima tela, por favor. Só alguns comentários técnicos para a gente poder encerrar aqui. Todos os documentos que nós digitalizamos estão no formato PDF/A, que é um formato hoje ISO, é o ISO 19005, é um formato aberto. O PDF foi criado pela empresa Adobe, uma empresa americana. Entretanto, ela abriu mão dos seus direitos autorais e hoje é um padrão mundial, um grupo de empresas que padroniza isso e mantém funcionando. Então, nós não estamos vinculados a nenhuma empresa especificamente, porque é um padrão mundial. E a gente põe o PDF/A porque o /A vem do inglês, archivement, dentre vários tipos de PDF, o PDF de arquivo, é um padrão aberto, que permite o armazenamento a longo prazo de informações. Por quê? Ele incorpora dentro do arquivo PDF informações como, por exemplo, a fonte, né? Se a gente usa a fonte Arial, por exemplo, nosso computador tem que ter a fonte Arial para conseguir ler o documento. O PDF/A ele incorpora a fonte Arial dentro do documento. Significa que daqui a 100 anos, por exemplo, alguém quiser ver esse documento, mesmo que não tenha no seu computador essa fonte Arial, por exemplo, ele vai conseguir ver esse documento. Então, a ideia é preservar a nossa história para o futuro, não só para o momento atual, que a gente tem essas fontes instaladas no nosso computador, mas no futuro não sei como vai ser a informática, então a gente incorporou tudo isso dentro do próprio documento, né? A gente utiliza também metadados, que são para poder identificar os processos, ou seja, os relatores, as partes, todas as informações do julgamento são incorporadas ao documento para que a gente possa depois fazer pesquisas na internet, em especial pelos mecanismos de busca, como, por exemplo, o Google. O Google ele é cego, né? Ele só consegue enxergar o documento se você vincular informações ao documento, que a gente tem feito. Além disso, como o padrão PDF/A, ele não permite modificações no documento sem que a gente saiba. Se alguém modificar o documento, eu sei que modificou, eu digo, esse documento não é original, não foi modificado. Então, a gente tem uma certeza disso. Só para você ter uma ideia, o TSE recentemente usa esse padrão, mas os documentos antigos do TSE são em formato TIFF, imagem. Se alguém pegar um Photoshop, vai lá e altera a decisão, que é uma imagem, você altera a decisão e imprime aquele documento ali, né? O nosso, se alguém alterar, eu consigo saber que alguém alterou o documento. Além disso, os nossos documentos é feito um reconhecimento óptico de caracteres, lembrando que somente a partir do momento que os acordos passaram a ser datilografados e hoje são digitados no computador. Lá no passado, eles eram manuscritos. Os documentos manuscritos, infelizmente, não têm reconhecimento óptico, mas os documentos, a partir do momento que foi datilografado, que é 1979 para cá, eles são reconhecidos opticamente. Isso significa o quê? Você consegue pesquisar dentro do documento, consegue selecionar um texto, copiar e colar. Isso facilita muito na hora de citar uma jurisprudência, por exemplo, né? E o principal, na minha opinião, é que isso torna o documento acessível para a pessoa com deficiência visual. Ou seja, uma pessoa cega que tenha no seu computador um leitor de telas, ele consegue fazer o download dessa jurisprudência e ler a tela. Isso permite, por exemplo, que um advogado, por exemplo, ou um promotor, ou um juiz, consiga labutar no direito eleitoral sem precisar de ajuda de ninguém. Ele sozinho ele consegue ler a decisão que está em formato acessível, né? Próxima tela, por favor. E alguns novos serviços que a gente pretende implementar ainda esse ano, alguns, e outros para 2015 ainda, né? Uma questão dependemos muito da informática, mas com o apoio que a gente sempre teve, não vai deixar de ter no futuro, a estatística processual. A Loman, por exemplo, ela determina que a estatística dos processos sejam colocadas na internet. A gente caminha hoje para os senhores estatística, mas aquilo lá por relator, é separado. A estatística que vai na internet é muito diferente, é do pleno como um todo, e é bem resumido o que nós vamos fazer, mas para poder atender o que a Loman fala e a própria lei de acesso à informação, para que a gente possa colocar a produtividade dos membros, do primeiro e do segundo grau. O primeiro grau tem que conversar com a corregedoria ainda, mas do segundo grau, com certeza, a gente vai colocar. Um outro serviço também que a gente pretende implementar, ainda até 5 de julho, é o mural eletrônico. Atualmente, em período eleitoral, as decisões do pleno elas são publicadas em sessão, e algumas decisões monocráticas são publicadas em mural, né, tanto do primeiro grau quanto do segundo grau, e a ideia é implementar o mural eletrônico. Por quê? Para que o advogado não precise vir até o tribunal para poder ter acesso à publicação. Então, a ideia é pegar essa publicação, que seria no mural físico, e eliminar o mural físico, colocar no mural na internet, para que o advogado do seu próprio escritório tenha acesso a essa informação sem precisar se deslocar ao TRE. Era muito comum aqui a gente ter advogados que pagavam um estagiário que ficava o dia inteiro aqui sentado na recepção, aguardando uma publicação que poderia ocorrer a qualquer momento. Então, vão ter horários fixos, isso vai ser normatizado, vai ser submetido ao pleno para normatização, para que a gente possa implementar esse serviço. Mas tem que estar funcionando até 5 de julho, que é o início do período eleitoral, né?
Além disso, as sessões plenárias hoje são gravadas em vídeo já por contrato. A gente tem esses vídeos todos guardados, mas não faz uso disso ainda. A ideia, então, é colocar essa informação no YouTube e vincular a sessão plenária. Ou seja, a pessoa entra no nosso site e hoje ela tem acesso ao áudio e vai ter acesso ao vídeo também. Quando ela clicar, vai abrir uma outra janela do YouTube para ela poder assistir essa sessão plenária aqui, que está sendo gravada aqui, por exemplo, né? Então, nós vamos pegar e indexar todos esses documentos digitais também, né? Além disso, a gente vai fazer um repositório de documentos judiciais e eleitorais. Nós estamos digitalizando já o resultado de eleições anterior a 94, o TRE de 94 em diante tem esse resultado de eleições em mídia eletrônica, tudo bem, mas as eleições antigas eram feitas em atas, documentos, e esses documentos não estão disponíveis na internet. Muitos pesquisadores, em especial da USP, USP e UNB nos procuram muito para ter acesso a esses documentos, e nós somos obrigados, às vezes, a digitalizar, mandar por e-mail e tudo mais. A ideia, então, é colocar 100% desse acervo na internet, para qualquer cidadão possa consultar, em especial os pesquisadores, né? E eles tenham acesso a tudo que nós temos de documento do tribunal. Então, nós vamos criar esse repositório de documentos para que a gente possa disponibilizar isso aí, até para atender a lei de acesso à informação, né? Além disso, a gente tem os atos administrativos hoje, portarias, portarias, provimentos, ordens de serviço, normativas, elas estão todas digitalizadas e disponíveis para consulta na intranet. O público externo não tem acesso a isso, e às vezes tem alguma portaria, por exemplo, que ela influencia externamente. Por exemplo, uma portaria do presidente que regula o horário de funcionamento do TRE. O advogado não tem acesso a ela porque ela é publicada somente na intranet. Ou um provimento saiu agora da corregedoria, regulando a questão do... Ai, me ajuda aí, Breno. Um provimento saiu da corregedoria agora sobre a questão da biometria, por exemplo, né? Então, esse tipo de provimento que influencia no público externo, ou seja, a sociedade tem interesse em saber, ela não consegue ter acesso, a não ser se ela acompanha a publicação no diário eletrônico, né? Então, a gente vai disponibilizar isso na internet também. E vamos digitalizar no futuro, isso deve ser em 2015 só, todas as mídias que nós temos hoje arquivadas aqui. Ou seja, são vídeos em VHS, em formato Betacam, fitas cassetes, fotografias antigas. E muitos desses documentos estão se perdendo. As fotografias estão se amarelando, as fitas cassetes, daqui a pouco eu não consigo mais nem achar um mecanismo de ler essa fita. A fita Betacam, não sei nem como nós vamos fazer para poder ler essa fita Betacam, por exemplo, né? Fita VHS ainda acha de vez em quando algum videocassete perdido, né? Mas a ideia então é digitalizar isso o quanto antes que a gente perca essa informação e disponibilize na internet para consulta, porque é a história do TRE que tá em jogo, está sendo perdida, né? Então era isso. Se o senhor tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, senão eu encerrei por aqui. Muito obrigado. O presidente, quero aqui manifestar a minha alegria, assim, imensurável mesmo, de ouvir tudo isso e ter acompanhado esses anos o avanço que o nosso tribunal teve em disponibilizar para o público em geral, os juízes, os membros do pleno, advogados, Ministério Público, candidatos, esses documentos que são essenciais para o direito eleitoral. Eu fui um dos advogados que tive que ficar aqui no tribunal sentado, esperando, muitas vezes, uma decisão ou até as notas taquigráficas, o acórdão, e para poder correr lá no escritório para fazer o recurso, e um recurso com prazo de 24 horas ou 3 dias. Isso que nós estamos disponibilizando hoje e que mostrou aí estatisticamente que nós só estamos atrás do TSE em algumas coisas, porque em outras nós estamos à frente, por exemplo, a disponibilidade do próprio julgamento na consulta processual hoje. Se fizermos a consulta processual dentro do andamento processual, nós já temos lá o acórdão publicado. Quero aqui, senhor presidente, parabenizar toda a equipe do TRE, que de fato sempre foi sensível, ainda antes de eu entrar no pleno, como advogado, e eu provocava essas sugestões. Sempre houve sensibilidade dos servidores em avançar nessas tecnologias. Então, hoje é um dia muito especial para a advocacia eleitoral, porque, de fato, estar lá no escritório e ter essa disponibilidade, sem precisar sair de lá para vir simplesmente buscar um acordo do TRE, é um ganho de tempo enorme. E também, como membro do pleno, de igual forma, nesse tempo que já foi disponibilizado na confecção dos meus votos,
eu tenho feito essa procura, tenho feito essa busca da jurisprudência e já saber que imediatamente de onde eu estou eu posso fazer essa consulta. Então, que sejam realmente dados todos os louvores e aqui uma sugestão de uma moção. Nós já fizemos outras moções aqui de parabenizar servidores, como foi feito para a taquigrafia. Eu sugiro que seja feita hoje para essa equipe que coloca o TRE de Mato Grosso na ponta da tecnologia dentro da Justiça Eleitoral. E sugiro uma divulgação bem chamativa para os advogados, para os juízes, para os membros do Ministério Público, para que tomem ciência disso tudo, né? Porque, de fato, não se sonha o que está sendo disponibilizado, né? E realmente estamos, assim, num andamento de ponta. Parabéns, e só posso dizer que é uma alegria muito grande da minha parte, por ser militante dessa área do direito eleitoral, ver o quanto nós estamos avançados, tanto em mínimos detalhes, quanto em projetos assim dessa magnitude. Parabéns. Mais algum membro que quer fazer manifestação? Eu quero endossar as palavras do Dr. Blazak e também sugerir a Vossa Excelência que fique aqui, colha a opinião dos demais membros do Pleno, aqui os nossos aplausos à equipe que levou a cabo este projeto, cumprimentando-os pela iniciativa e pelo belíssimo resultado alcançado. Porque amanhã vamos ter uma coletiva aqui, né, do Pardal, que incluísse essa matéria, porque os jornalistas também, eles muitas vezes eles ficam procurando né, como que foi o voto e tal, e já está lá disponível, né? De repente poderíamos incluir amanhã uma explicação também, que é curta, né? Só uma observação aqui, a sessão de hoje, por exemplo, os julgamentos que já foram proferidos, elas já estão disponíveis na internet, o resultado do julgamento. Assim que a sessão acabar, a gente pega o áudio e ainda hoje vai estar disponível o áudio na internet, ou seja, então é tudo muito célere, né? Tranquilo? Muito obrigado. Falando. Enquanto ele estava falando aqui, eu estava lembrando que quando eu fazia o segundo grau, que hoje é o ensino médio, eu tinha um colega que o pai dele era advogado. E eu fui até a casa dele diversas vezes e eu sempre via uma parede inteira com aquela coleção da Revista dos Tribunais. Imagine hoje que minutos após a sessão, você já tem até o áudio separado por processo na internet. Então, o progresso é inimaginável. Quem diria naquele tempo que se chegaria a esse ponto? Então, é de louvar, totalmente louvável a iniciativa da equipe de informática e é com muito prazer que a gente vê essa evolução e vê que Mato Grosso está tomando a dianteira, é ponta de lança nesse fornecimento de informações ao cidadão, porque é um tribunal que trabalha diretamente para o cidadão. Embora decida aqui processos que são de interesse do político, mas o cidadão também quer saber o que acontece na vida política em geral e ele tem essa capacidade agora de até se não sair no jornal, mas ele tiver interesse, ele entra na internet e ele mesmo busca, não precisa ser um profissional da advocacia, não precisa comprar bibliotecas caríssimas para ter acesso a essas decisões. Então, é também uma extensão da democracia o fornecimento dessas informações para todos que quiserem ter acesso a elas. Então, reforço os parabéns. Doutor Marcelo, o senhor lembrou aqui algumas situações que nós, como advogados, passamos no escritório com o avanço dessa tecnologia. Às vezes o cliente nos liga e fala, senhor, viu que saiu um andamento do nosso processo? E aí, às vezes, não dá tempo de você ter a noção disso. O cliente cobra da gente, já saiu a decisão, o senhor viu? Falou, vou olhar agora. Nós estamos nesse ponto. O cliente realmente acompanha passo a passo os procedimentos, né? É muito bem lembrado como um processo da democracia. Janina. Então, aí complementando, né, o número maior do TSE, só em razão do volume de documentos que ele tem lá. Do resto, nós estamos à frente, pelo volume.
nós temos melhores condições, a sociedade em si, de fazer a pesquisa de todo o julgamento. E eu submeto ao plenário a proposição feita pelo Dr. Zé Luiz Brazac, endossado pela doutora Maria Helena, também pelo doutor procurador, da moção de aplauso e reconhecimento com inscrição na ficha de cada desses servidores. Se todos aprovam. Com certeza. Então fica aqui, né, aprovado a moção de aplauso e reconhecimento com anotação na ficha de cada servidor pelo esse brilhante trabalho. E amanhã já fica também convocado o Dr. Nilson, né, para alguns esclarecimentos para a imprensa. Vou ter que resumir mais ainda, né? E esse trabalho é possível também pela contribuição de todos os servidores que sempre buscam estar à frente, a serviço da sociedade, não como reconhecimento próprio. Nós o reconhecemos pelos merecedores que são. E aqui também os agradecimentos, eu deixo a eminente corregedora que todos os processos dessa envergadura, a presidência sempre tem contado com a efetiva participação e também desse pleno, porque se não tivesse apoio, nada poderia ser feito. Dr. Nilson, nossos agradecimentos, e fica já a diretoria geral já designada para fazer o texto do reconhecimento e a moção de aplauso para a inscrição na ficha de cada servidor. Sem mais outro, né, declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa semana e amanhã, sessão